pessoal, o tema dessa aula é com relação a quê? Ao transporte de produtos perigosos, gases. Esse tema traz-nos a metodologia de que o condutor profissional que transporta produtos químicos, gases e demais se atente. Atenta aos seguintes procedimentos: se o transporte rodoviário de gás, as embalagens dos produtos não deve ser exposta ao calor ou submetidas a choque mecânico. Por quê? Submetida ao calor de choque mecânico, esse gás ele pode sofrer alguma fonte de ignição e haver uma fonte de fogo, uma labareda. E isso ocorrerá um incêndio, isso pode gerar até futuramente uma explosão. Entendeu? Então não pode ser submetido a uma fonte de calor. O gás não é conveniente ao calor. Entendeu, pessoal? E isso o condutor tem que estar sempre atento. No manuseio do cilindro, é conveniente o uso de quê? De carrinho ou similares. Se eu não tenho um carrinho ou um similares, uma coisa para se transportar, para mim fazer a entrega desse cilindro, eu tenho que caçar um meio mais prático, mais seguro, para que não haja um atrito com o quê? Um atrito mecânico, choque mecânico, entendeu? Isso rege o quê? Segurança. E o condutor tem que estar ciente dessa situação, beleza? Outra. Então, mantenha sempre o capacete de proteção do cilindro, da válvula, mesmo em cilindros vazios. Porém, o cilindro cheio, ele não é tão grave a situação, porque gás, ele está, se caso ele sofrer alguma alteração na válvula, ele só vai soltar esse gás para fora. Mas o cilindro vazio, ele está ao sentido oposto. Esse gás, quando ele é consumido, o cilindro está vazio. Aí rege o quê? Uma fonte de explosão. Porque com a fonte de ignição, ele vai acontecer uma explosão. Ele vira-se uma bomba. Por isso, é obrigatório manter a válvula com o capacete. Isso para o motorista e seu auxiliar. Entendeu? Mesmo vazio, professor, mesmo vazio. Quando se fala transporte de carga ou transporte de gás a granel, o que quer dizer o gás a granel? O gás é o mesmo o GLP, porém, o que muda no gás a granel? O gás a granel ele é submetido a um volume de proporção maior, com relação às suas átomos e moléculas. Então, se ela é mais, ela gera o gás a granel. Ela se torna mais perigosa. E tem diversos tipos de gás. Estamos falando de gás a granel, estou incluindo todos. Mas vamos além. Senhores motoristas e futuros motoristas. Fazer paradas periódicas para verificar a pressão por meio de manômetros. O manômetro é um reloginho que está sobre o tanque do caminhão. Ele está ali sobre o medido, que ele é um instrumento usado para medir o quê? A pressão e fluidos de líquidos e gases. Ele está ali. A sua temperatura rege o quê? Uma pressão adequada. Se essa pressão subir, porque está havendo um excesso de quê? De fonte de calor. Se ela de calor se ela subir, ela alterou. Se ela diminuir, está havendo um vazamento. Ela tem que manter o normal. Não pode ser a mais nem a menos. Algo está errado. Se caso o que rege a sua medida de graus Celsius
não pode ultrapassar os limites do que está mantendo especificamente o que rege a controle da qualidade de segurança. Mas se ela diminuir, tem que fazer uma verificação, porque está vendo que está correndo o risco de que está acontecendo um vazamento, entendeu? E por isso que chamamos de gás a granel. Então esse gás ele tem que ter essa observação. Os canos de escapamento do caminhão, do veículo que transporta o gás deverão ser isolados especificamente para que não haja uma fonte de calor, para não transmitir o calor. Porque esse calor também pode gerar um risco de uma explosão ou incêndio e etc. Entendeu? Os equipamentos elétricos do veículo também devem ser periodicamente protegidos para evitar centelhas. Quando se fala centelhas, estou falando de uma fonte de ignição. Você enquanto é tão grave trabalhar com isso. Então, os equipamentos elétricos também têm que ter essa segurança. O motorista e o auxiliar têm que ter consciência e conhecimento. Não só é. Para isso tem que haver uma integração dentro da empresa, tanto quando você vai entrar quanto você vai sair, para vocês ter as normas e os limites do risco do seu conhecimento. Entendeu? Os equipamentos elétricos têm que se manter tudo sobre, como diz, o regime do produto, da empresa e o diversas. Tanto para o entregador quanto também para o condutor. Esse aí tem que ter o conhecimento. Não só é chegar e carregou o caminhão, chamou o motorista e entregou. Não. O transportador e o condutor também, e o expedidor, todos têm que ter o conhecimento em relação a isso. Em relação aos equipamentos do veículo. Então, que os equipamentos do veículo devem ser protegidos para evitar centelhas. Utilize máscara apropriada. O que quer dizer por que máscara apropriada? Cada tipo de gás ele tem sua específica máscara, o seu IPI específico para conduzir aquele tipo de produto. É para a luva, é o óculos, é a máscara, os aventais e os diversos. Tem que ter esse equipamento tudo sobre como determina a lei de segurança, do técnico de segurança da empresa e dos demais, e os IPIs, entendeu? Transportar produto a granel é uma coisa muito que rege muita atenção. Em função de gás que está sendo transportado, então, caso ocorra algum vazamento de gás do veículo, se os vidros estiverem fechados, o que pode acontecer com esse condutor? O condutor irá inalá-los, podendo sofrer uma intoxicação. E essa intoxicação vai acarretar o quê? Pode acarretar uma coisa mais grave do que na vida desse condutor. Cuidados dos condutores de veículo que transportam produtos perigosos referentes a gás. Tem que ter muito cuidado. Constitui o quê? Ações e emergência com gás, vapores não inflamáveis. Tentar, se possível, fechar os vidros do veículo. Tentar, se possível, fechar o vidro do veículo, sim. Porque você vai, na impossibilidade de fechar a válvula, levar o cilindro para um lugar ou uma área aberta, para evitar o quê? Evitar contato com jato quando em grande vazamento. Em grande vazamento. Porque se o motorista tem contato com o jato em grande vazamento, acontece o quê? O caso de gases asfixiantes, porque nós temos nitrogênio, arcos e hélio e entre outros. Esses são os gases muito perigosos e causa asfixia, intoxicação e etc. E corre o risco de quê? De matar ou ficar com sequelas.
É isso aí, gente. Então, muito atento a essa situação. E essa foi a aula em relação a gases. E é isso aí, gente. Qualquer coisa, vem com o Herói Bebê.